Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Vânia sentiu o cansaço acumulado das longas horas no hospital enquanto subia os degraus da elegante escada de mármore de sua casa. As luzes suaves iluminavam a sala de estar espaçosa, decorada com móveis modernos e obras de arte que refletiam seu gosto refinado. Desde jovem, Vânia sonhava em ter uma vida confortável e segura, algo que havia conquistado com muito esforço e dedicação como enfermeira. A porta da cozinha se abriu, e o aroma familiar de café fresco invadiu o ambiente. Carlos, seu marido, estava sentado à mesa, olhando para o vazio com um semblante perdido. Desde que havia abandonado seu emprego de garçom, passava os dias em casa, sem rumo, dependendo inteiramente do salário de Vânia. Eles tinham se apaixonado rapidamente, e Vânia havia sido cativada pelo charme e pela gentileza de Carlos. No entanto, à medida que os meses passavam, ele parecia mais um fardo do que um parceiro. A presença constante de Dona Pamela, sua sogra, tornava tudo ainda mais complicado. Pamela, uma mulher de 55 anos, viúva há mais de uma década, não escondia sua desaprovação pela independência de Vânia. Morando em uma casa modesta e sempre apertada financeiramente, Pamela via em Vânia uma fonte de sustento. Frequentemente, ela visitava a casa do casal, impondo suas tradições e exigências, fazendo Vânia sentir que estava em um eterno campo de batalha. "Boa noite, Carlos", disse Vânia, tentando não deixar transparecer seu cansaço. Carlos levantou os olhos lentamente, um sorriso fraco surgindo em seu rosto. "Oi, amor. Como foi o trabalho?" "Foi cansativo, como sempre", respondeu Vânia, sentando-se ao lado dele. "E você, fez algo produtivo hoje?" Antes que Carlos pudesse responder, Pamela entrou na sala, trazendo consigo uma aura de autoridade que dominava o ambiente. "Vânia, eu estava esperando por você", disse Pamela, com um tom que misturava impaciência e desprezo. "Precisamos discutir algumas coisas sobre a casa." Vânia suspirou internamente. Sabia que discutir algumas coisas era o código de Pamela para impor mais uma de suas exigências. "Claro, Dona Pamela. O que a senhora precisa?" Pamela sentou-se, com as mãos cruzadas no colo, encarando Vânia com olhos críticos. "Eu estive pensando sobre o papel de uma nora na nossa família. Uma esposa deve servir não apenas ao marido, mas também aos pais dele, especialmente quando a mãe é viúva e precisa de ajuda." Carlos ficou em silêncio, olhando para suas mãos, incapaz de se interpor entre a esposa e a mãe. Vânia, porém, sentiu uma onda de frustração e resistência crescer dentro de si. Ela trabalhava duro para sustentar a casa, enquanto Carlos e Pamela viviam às suas custas, e ainda assim, não era suficiente para a sogra. "Dona Pamela", começou Vânia, mantendo a voz calma e firme, "eu respeito muito a senhora e entendo suas dificuldades, mas acredito que a nossa relação deve ser baseada em respeito mútuo. Eu trabalho muito para manter essa casa, e não acho justo que eu tenha que me tornar uma serva." Pamela suspirou profundamente, visivelmente irritada. "Respeito? Você fala de respeito, mas esquece das tradições que mantiveram nossa família unida por gerações. Se você não está disposta a fazer sacrifícios, como espera que tenhamos uma família forte?" Vânia respirou fundo, sentindo o peso da batalha iminente. "Eu acredito que uma família forte se baseia na colaboração e no apoio mútuo, não na imposição de deveres opressivos." Carlos finalmente levantou a cabeça, sua expressão era de conflito. "Mãe, por favor, vamos conversar sobre isso com calma. Vânia está certa em muitos pontos." Pamela olhou para Carlos com decepção. "Você deveria defender a tradição, não se esconder atrás da saia de sua esposa." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de tensão. Vânia sentiu um nó se formar em seu estômago, sabendo que essa era apenas a primeira de muitas batalhas que ainda enfrentaria. Mas ela também sabia que não cederia. Não dessa vez. Ela lutaria por sua dignidade e pelo respeito que merecia, não apenas como esposa, mas como ser humano. Vânia acordou naquela manhã sentindo um peso em seus ombros, uma premonição do que estava por vir. O sol mal havia despontado no horizonte, mas ela já estava de pé, preparando-se para mais um dia exaustivo no hospital. Enquanto ajustava o uniforme de enfermeira, ouvia os sons familiares da casa acordando lentamente. Carlos ainda dormia, aproveitando o conforto que a segurança financeira de Vânia lhe proporcionava. Pamela, por outro lado, estava na cozinha, murmurando algo inaudível enquanto preparava o café. Ao entrar na cozinha, Vânia encontrou Pamela com uma expressão dura e intransigente.
A sogra ergueu os olhos de sua xícara de café e imediatamente começou a falar, sem rodeios. Vânia, precisamos conversar sobre algo muito importante. Vânia assentiu, tentando esconder a apreensão que sentia. Claro, Dona Pamela. O que aconteceu? Pamela suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para uma batalha. Vânia, você sabe que nossa família tem certas tradições. É esperado que a esposa do meu filho assuma um papel de servidão à família, especialmente a mim, que sou viúva e mais velha. Você deve honrar essa tradição e começar a me servir. É seu dever. A declaração de Pamela caiu como uma bomba. Vânia sentiu seu estômago se revirar e seus pensamentos ficaram turvos. Ela sabia que a sogra tinha ideias antiquadas, mas não esperava uma exigência tão direta e opressiva. Mantendo a calma, respondeu com firmeza, Dona Pamela, eu respeito muito a senhora e entendo que tradições são importantes para algumas pessoas. Mas eu também tenho minhas próprias convicções, e acredito em uma relação baseada na igualdade e no respeito mútuo. Não posso aceitar essa imposição. Pamela franziu a testa, claramente descontente com a resposta. Você está recusando uma tradição familiar? Isso é inaceitável. Eu dei tudo para Carlos, e agora você deve retribuir. Ele largou o emprego porque você pode sustentar a casa. O mínimo que você pode fazer é me servir. A indignação de Vânia aumentava a cada palavra. Ela sabia que precisava se impor, mas também não queria causar um rompimento irreparável. Carlos tomou essa decisão sozinho, e eu aceitei porque ele queria se dedicar mais à nossa vida familiar. Mas isso não significa que eu deva me tornar uma serva. Eu trabalho duro para manter esta casa, e espero que todos contribuam igualmente. Nesse momento, Carlos entrou na cozinha, atraído pelas vozes elevadas. Ele olhou de Pamela para Vânia, sem entender completamente a situação. O que está acontecendo aqui? Pamela virou-se para o filho, buscando apoio. Carlos, sua esposa está se recusando a seguir nossas tradições. Ela se recusa a me servir como deveria. Você precisa fazer algo sobre isso. Carlos, visivelmente desconfortável, hesitou antes de responder. Vânia, talvez possamos encontrar um meio-termo. Sei que você trabalha muito, mas a mamãe tem suas necessidades também. Não podemos ignorar isso. Vânia sentiu-se traída pela falta de apoio do marido. Carlos, eu não estou pedindo para ignorar as necessidades da sua mãe. Estou dizendo que não vou aceitar ser tratada como uma serva. Todos nós precisamos contribuir e respeitar uns aos outros. Pamela, vendo que Carlos não estava tomando uma posição firme, decidiu pressionar mais. Se Vânia não quer seguir nossas tradições, talvez ela não seja adequada para esta família. A tensão na cozinha era palpável. Vânia sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela olhou nos olhos de Carlos, esperando ver algum sinal de compreensão, mas encontrou apenas confusão e submissão. Carlos, eu amo você, mas não posso sacrificar minha dignidade. Precisamos resolver isso de uma maneira que todos possam viver em paz e respeito. Pamela revirou os olhos, claramente não satisfeita. Isso não acabou, Vânia. Você vai perceber que está errada e vai mudar de ideia. Com isso, Pamela saiu da cozinha, deixando Carlos e Vânia em um silêncio tenso. Vânia sabia que a batalha estava apenas começando, mas estava determinada a lutar por seu respeito e igualdade. A semente do conflito havia sido plantada, e os próximos dias seriam decisivos para o futuro daquela família. As tensões entre Vânia e Dona Pamela cresciam a cada dia, e Carlos se encontrava preso entre as duas mulheres mais importantes de sua vida. Na sala de estar espaçosa e bem decorada, Vânia e Carlos discutiam em voz baixa, tentando não atrair a atenção de Pamela, que estava no quarto ao lado. Você precisa entender, Carlos, eu não posso viver assim. Sua mãe está exigindo demais, Vânia disse, sua voz tremendo com a frustração contida. Carlos, com os ombros caídos, olhava para o chão, evitando o olhar direto da esposa. Eu sei, Vânia. Mas é difícil para ela, sabe? Desde que meu pai morreu, ela se sente tão perdida. Vânia suspirou, lutando para manter a calma. Carlos, eu entendo isso. Mas não é justo que eu carregue esse peso sozinha. Eu trabalho o dia todo no hospital e quando chego em casa, tenho que lidar com suas exigências. Ela precisa aprender a ser independente. Antes que Carlos pudesse responder, Dona Pamela entrou na sala, com uma expressão severa. O que está acontecendo aqui?
Vânia, eu preciso que você vá ao mercado comprar algumas coisas para mim. E certifique-se de limpar a cozinha quando voltar. Vânia olhou para Pamela, seu rosto endurecendo. Dona Pamela, eu acabei de chegar do trabalho. Estou exausta. Carlos pode fazer isso. Pamela ergueu uma sobrancelha, surpresa com a ousadia de Vânia. Carlos está ocupado. E além disso, como a mulher da casa, é sua responsabilidade cuidar dessas coisas. Não estou pedindo muito. A frustração de Vânia fervia sob a superfície. Não, Dona Pamela. Eu trabalho duro para sustentar esta casa. Carlos pode muito bem ajudar. Não é justo que tudo recaia sobre mim. Carlos, visivelmente desconfortável, interveio. Mãe, talvez eu deva ir ao mercado. Vânia está certa, ela já faz muito. Pamela lançou um olhar gelado para o filho. Carlos, não fale assim. Nós temos nossas tradições, e Vânia precisa respeitá-las. Você nunca teria dito isso se seu pai ainda estivesse aqui. Vânia não pôde mais se conter. Com todo respeito, Dona Pamela, seus tempos mudaram. Não sou sua serva. Sou sua nora e mereço respeito. Se não conseguirmos encontrar um equilíbrio, esta situação se tornará insustentável. O silêncio que se seguiu foi pesado e tenso. Carlos, visivelmente abatido, olhou de Vânia para sua mãe, incapaz de encontrar as palavras certas. Pamela, com o rosto ruborizado de raiva, virou-se abruptamente e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Vânia olhou para Carlos, esperando uma reação, um apoio, qualquer coisa. Carlos, por favor, diga algo. Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo. Vânia, eu realmente não sei o que fazer. Estou preso entre vocês duas. Só quero paz. Vânia sentiu uma pontada de tristeza misturada com frustração. Carlos, não é questão de escolher lados. É sobre sermos uma família onde todos contribuem e respeitam uns aos outros. Eu só preciso que você veja isso. Carlos assentiu lentamente, mas Vânia sabia que a batalha estava longe de ser vencida. As linhas estavam traçadas, e cada dia que passava parecia trazer mais tensão, mais confrontos. Ela sabia que algo tinha que mudar, ou então a frágil paz que ainda restava desmoronaria completamente. O sol já havia se posto, e a casa estava mergulhada em uma penumbra que refletia o clima tenso que pairava entre seus moradores. Pamela, com seu olhar severo e postura imponente, mais uma vez se dirigiu a Vânia com a voz carregada de desprezo e autoridade. Vânia, você precisa entender seu lugar nesta família. Já passou da hora de você começar a servir como uma verdadeira esposa deve fazer. Declarou Pamela, suas palavras ressoando pela sala como um decreto. Carlos estava sentado no sofá, olhando para o chão, incapaz de enfrentar a realidade que estava sendo construída ao seu redor. Ele se sentia preso entre o amor por sua mãe e a lealdade à sua esposa, mas sempre inclinava a balança a favor de Pamela, que o criara sozinha após a morte do pai. Vânia, que até então ouvira calada, levantou-se lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente, mas seus olhos firmes e decididos. Ela se dirigiu à porta da sala, e com uma voz calma, mas cheia de firmeza, respondeu: Pamela, eu sempre respeitei você e suas tradições, mas há algo que você precisa saber. Com um movimento decidido, Vânia abriu a porta e deu um passo para trás, revelando uma figura que fez Pamela e Carlos empalidecerem instantaneamente. Ali, de pé na entrada, estava um oficial de justiça, segurando um envelope selado. Isto é uma intimação judicial, anunciou o oficial, entregando o documento a Pamela. A senhora está sendo processada por abuso psicológico e financeiro. Pamela olhou para o papel em suas mãos, sua boca se abrindo e fechando sem emitir som algum. Carlos, igualmente chocado, levantou-se de repente, a cor drenada de seu rosto. Ele olhou de Vânia para sua mãe, sem saber o que dizer. Vânia, o que é isso? Perguntou ele, sua voz fraca e trêmula. Vânia respirou fundo, sentindo o peso de meses de frustração e dor finalmente encontrarem um caminho para fora. Pamela, você me tratou como uma serva, tentou me subjugar e tirar toda a minha dignidade. E Carlos, você nunca me defendeu, nunca esteve ao meu lado. Eu amo esta família, mas não posso continuar assim. Algo precisava mudar, e se isso é o que é necessário para que vocês me respeitem, então que seja. Pamela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por suas faces, misturando-se à maquiagem que já começava a borrar. Ela olhou para Vânia,
os olhos cheios de um desespero que ela nunca havia demonstrado antes. Eu não sabia que estava te machucando tanto. Por favor, Vânia, me perdoe, implorou Pamela, sua voz entrecortada por soluços. Carlos, ainda em estado de choque, seguiu o exemplo da mãe, caindo de joelhos ao lado dela. Vânia, eu fui fraco. Deveria ter te protegido. Por favor, me perdoe também, disse ele, a voz carregada de arrependimento. Vânia os olhou, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Ela não queria ver ninguém de joelhos, mas também sabia que aquele era um momento crucial para redefinir os limites e as dinâmicas dentro da família. Não é perdão que eu busco, mas respeito, disse ela finalmente, sua voz suave mas inflexível. Precisamos mudar, todos nós. Este processo não é apenas uma punição, é um chamado à realidade. Eu quero que sejamos uma família de verdade, onde haja apoio, compreensão e igualdade. Pamela e Carlos assentiram, ainda ajoelhados, reconhecendo a verdade nas palavras de Vânia. Naquele momento, a penumbra que preenchia a casa parecia se dissipar um pouco, dando lugar a uma nova esperança de reconciliação e mudança. A tarde estava morna e abafada, o sol filtrava-se através das cortinas da grande sala de estar, onde a tensão pairava como uma nuvem densa. Dona Pamela, com sua presença imponente, sentava-se em uma poltrona desgastada, sua postura rígida como uma sentinela. Carlos, seu filho, permanecia em pé ao lado dela, uma expressão de desconforto estampada em seu rosto. Vânia, por outro lado, estava de pé na entrada da sala, seus olhos eram uma mistura de determinação e desespero. O confronto havia se intensificado nos últimos dias. Pamela, com sua voz firme e autoritária, não tinha cessado a pressão sobre Vânia, exigindo que ela se tornasse sua serva. A esposa, que antes tentara evitar o confronto direto, finalmente decidiu enfrentar a situação de frente. Havia algo de diferente em sua postura hoje, sua decisão estava cristalina, e sua paciência, esgotada. Eu não vou ceder mais, Dona Pamela, Vânia declarou, sua voz ecoando com uma força que não era comum em seus diálogos anteriores. Essa tradição não tem lugar em nossa vida. Eu trabalhei duro para conquistar o que tenho e não vou ser tratada como uma criada. Pamela, com seus olhos afiados e uma expressão de desprezo, não cedeu. Você se casou com meu filho e, portanto, tem um dever para com a família. Se não pode cumprir seu papel, então não é digna de estar aqui. O silêncio que seguiu a declaração foi pesado, quase palpável. Carlos, com um olhar entre a mãe e a esposa, parecia perdido, incapaz de encontrar uma maneira de intervir. Ele se mantinha à sombra das vontades da mãe, mesmo que isso significasse sacrificar a felicidade de Vânia. Foi quando o momento decisivo se aproximou. Dona Pamela, com um sorriso cruel, decidiu escalar a situação. Você me prometeu, Carlos. Se sua esposa não pode ser a serva que eu exijo, então me traga alguém que possa, disse com uma frieza calculada. Se não, você será o próximo a pagar o preço por essa desobediência. Vânia sentiu seu coração acelerar, a raiva e a frustração crescendo dentro dela. Sabia que precisava fazer algo drástico, algo que colocasse fim a essa humilhação. Ela deu um passo para frente, com um gesto inesperado, foi até um compartimento próximo, de onde retirou um envelope grosso. O que Vânia revelou a seguir deixou todos na sala estupefatos. Ela abriu o envelope e retirou uma série de documentos e fotografias. Com mãos trêmulas, começou a distribuí-los para Carlos e Pamela. As fotografias eram de uma casa grande, luxuosa, e dos documentos, contratos e registros financeiros que mostravam a verdadeira extensão da riqueza de Pamela, não a vida de pobreza que ela havia afirmado ter, mas uma fortuna escondida. Carlos e Pamela trocaram olhares de incredulidade. Pamela, com a boca aberta, parecia não conseguir acreditar no que via. Carlos, ao ver os documentos, tentou procurar uma explicação, mas a realidade diante deles era inegável. Vocês sempre me trataram como se eu fosse a responsável por suas dificuldades, Vânia começou, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e firmeza. Mas a verdade é que você, Dona Pamela, não é uma viúva pobre. Você tem uma fortuna escondida que nunca revelou. Vocês usaram essa mentira para manipular e controlar minha vida. Dona Pamela, antes tão altiva, estava agora em choque. Sua máscara de autoridade começou a desmoronar. Ela se levantou da poltrona, as pernas tremendo, e foi em direção a Vânia, os olhos lacrimejantes, como se tentasse encontrar uma maneira de contornar a situação. Eu fiz isso para proteger a família. Carlos, com um olhar de desespero, caiu de joelhos, implorando, Vânia,
por favor, me diga que há uma forma de consertar isso. Eu não sabia. Eu nunca quis que você passasse por isso. Vânia, com o coração partido, mas ainda firme em sua decisão, observava a cena diante de si. Não há mais nada a dizer. Vocês precisam encarar as consequências de suas ações. A verdade está exposta, e agora é hora de enfrentar a realidade. O clímax da situação era uma mistura de confusão, vergonha e uma amarga realização. Vânia tinha finalmente rompido as correntes da manipulação e mostrado a verdade, e o impacto de sua revelação ressoava como um estrondo na sala, mudando irrevogavelmente a dinâmica da família. O dia amanheceu nublado, e a tensão pairava no ar como uma sombra densa sobre a casa de Vânia. O confronto da noite anterior havia deixado marcas profundas, e a atmosfera na residência era carregada de um silêncio perturbador. Vânia acordou cedo, decidida a enfrentar a nova realidade com coragem. Sua mente estava em turbilhão, mas havia uma determinação firme em seus olhos. Ela sabia que precisava fazer mudanças significativas para restaurar o equilíbrio em sua vida e em sua casa. Carlos, ainda atordoado pelos eventos da noite passada, estava sentado na mesa de café da manhã com um semblante cansado e preocupado. Vânia percebeu o peso em seus ombros e, sem hesitar, decidiu iniciar a conversa que ambos evitavam desde o confronto. Carlos, precisamos falar, disse Vânia, sua voz firme e direta, mas sem perder a suavidade. Carlos ergueu os olhos, encontrando os de Vânia, e acenou lentamente. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo som suave do café na xícara, mas Vânia sabia que aquele momento era crucial. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis, começou Vânia, respirando fundo para se manter calma. Mas nós dois sabemos que a situação tem que mudar. Não posso mais ser a única responsável por tudo enquanto você e sua mãe vivem às minhas custas e me impõem uma carga injusta. Carlos parecia envergonhado, seu olhar fixo na xícara de café. Ele sabia que Vânia tinha razão, mas o peso da culpa e o medo do confronto o mantinham em silêncio. Vânia, Carlos começou, mas as palavras não saíram de imediato. Eu nunca quis te sobrecarregar. A verdade é que eu não sabia como agir, e não queria desagradar minha mãe. Vânia assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Eu entendo, Carlos, mas o que está acontecendo não é justo nem saudável para nenhum de nós. Sua mãe precisa aprender a ser mais independente, e você precisa assumir sua parte nas responsabilidades. Nesse momento, Dona Pamela entrou na sala, seu rosto pálido e olhos cheios de arrependimento. Ela sabia que o choque da noite anterior não havia sido um golpe qualquer, era uma oportunidade de mudar. Vânia, começou Pamela, com uma voz trêmula, eu não sabia que as coisas haviam chegado a esse ponto. Estou disposta a fazer o que for necessário para corrigir minhas atitudes. Vânia a observou com cautela, mas viu um lampejo de sinceridade em seus olhos. Pamela, para nós conseguirmos avançar, você precisa fazer mudanças reais em sua vida. Não posso continuar a sustentar tudo enquanto você continua a impor suas expectativas antiquadas. Pamela sentiu, as lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. Eu entendo, minha filha. Eu fui orgulhosa e teimosa. Vou tentar fazer a minha parte, buscar ajuda e aprender a ser mais autossuficiente. O dia se arrastou lentamente enquanto os três discutiam e planejavam como reverter a situação. Carlos concordou em procurar um novo emprego e começar a contribuir financeiramente, enquanto Pamela se comprometeu a buscar ajuda para encontrar uma forma de se sustentar e ajudar com as despesas. À medida que o sol se punha, Vânia sentiu um alívio cauteloso. A noite anterior havia sido um divisor de águas, mas a verdadeira mudança estava apenas começando. Eles tinham muito trabalho pela frente para reconstruir a confiança e o respeito, mas ao menos estavam dando os primeiros passos na direção certa. Com um sentimento de esperança renovada, Vânia observou a família reunida à mesa, discutindo os planos futuros. Apesar das dificuldades, ela sabia que a nova dinâmica que estava sendo construída tinha o potencial de criar uma base mais forte e saudável para todos. E assim, com determinação e um novo senso de propósito, a jornada de transformação havia apenas começado. O dia seguinte ao tumultuado confronto foi um campo de batalha silencioso. O sol brilhava através das grandes janelas da casa de Vânia, como se o próprio céu tentasse oferecer uma perspectiva renovada sobre os eventos recentes. No entanto, o ar dentro da casa estava carregado com um peso difícil de descrever, uma mistura de culpa, vergonha e uma leve esperança de mudança. Vânia estava na cozinha, preparando o café da manhã. Os sons normais do cotidiano,
O borbulhar da cafeteira e o sussurrar do pão na torradeira pareciam agora uma forma de resistência tranquila contra o tumulto emocional que ela havia enfrentado. Ela olhou pela janela, tentando encontrar alguma clareza em meio ao caos. A visão do jardim bem cuidado, uma de suas fontes de orgulho, ofereceu um breve consolo. Carlos entrou na cozinha, os ombros ainda tensos, mas o olhar agora era diferente, mais atento, menos evitativo. Ele se aproximou de Vânia com um gesto hesitante, uma tentativa de reconciliação. Vânia, começou ele, sua voz baixinha, eu realmente não sabia o que fazer, mas quero mudar. Quero fazer as coisas certas. Ela o olhou com uma mistura de desconfiança e esperança. Carlos, ela disse com firmeza, não se trata apenas de querer mudar. É necessário agir, e agir de forma consistente. Se você realmente quer ser um parceiro e não apenas alguém que vive às minhas custas, deve demonstrar isso através de suas ações. Carlos assentiu, sua expressão um reflexo de determinação e arrependimento. Ele começou a se preparar para o trabalho, a retomar seu emprego de garçom, um passo que não só ajudaria financeiramente, mas também começaria a restaurar sua autoestima e sentido de propósito. O trabalho que ele havia deixado havia sido uma forma de se distanciar das expectativas de sua mãe, mas agora parecia uma necessidade fundamental para recuperar a própria dignidade. Enquanto isso, Dona Pamela permanecia na sala de estar, uma sombra de sua antiga autoconfiança. A revelação de Vânia havia sido um golpe devastador, e Pamela estava confrontando a realidade de suas próprias falhas e excessos. Ela passou a maior parte da manhã sentada em uma poltrona antiga, observando a luz que entrava pela janela, como se tentasse entender a complexidade da situação a partir de uma nova perspectiva. Vânia a encontrou ali, sozinha, com um olhar distante. Dona Pamela, ela começou, com uma calma que ocultava a tensão que ainda corria por suas veias, acho que precisamos conversar. Pamela ergueu a cabeça, seus olhos carregados de um pesar que parecia estar se acumulando há anos. Eu sei que cometi erros, ela começou, sua voz trêmula. Eu não percebi o quanto isso estava afetando todos nós. Vânia se sentou frente a ela, uma postura de paciência e firmeza. É importante que você entenda que os comportamentos e expectativas não podem continuar. Se você quer estar aqui, precisa respeitar nossas vidas e escolhas. Pamela respirou profundamente, a responsabilidade das palavras de Vânia se instalando em seu coração. Eu não quero ser um fardo para vocês, ela admitiu. Quero melhorar, mas preciso saber por onde começar. A conversa foi dura, mas necessária. Pamela começou a reconhecer suas falhas e a necessidade de mudar suas atitudes. Vânia, por sua vez, estava decidida a manter os limites estabelecidos, exigindo respeito e compreensão em sua nova dinâmica familiar. Com o tempo, as tensões começaram a se dissipar. Carlos voltou a trabalhar, e a atmosfera na casa começou a mudar. Ele fazia um esforço visível para contribuir e apoiar Vânia de maneira mais igualitária. O casal começou a encontrar um novo equilíbrio, e o respeito mútuo lentamente começou a preencher os espaços antes ocupados por ressentimento e desentendimento. A relação entre Vânia e Pamela evoluiu para algo mais próximo e respeitoso. Pamela começou a participar de atividades comunitárias e buscar formas de contribuir de maneira independente, reduzindo sua dependência financeira e emocional do filho e da nora. Enquanto o sol se punha naquele dia, Vânia olhou para a casa ao seu redor com um sentimento de realização. O processo de reconstrução havia começado, e, apesar das cicatrizes, havia uma nova promessa de entendimento e cooperação. O futuro parecia mais claro, com a certeza de que, apesar dos desafios, a família estava trilhando um caminho mais justo e equilibrado. Assim, a história de Vânia e sua família chegou a um novo capítulo. A luta pela igualdade e respeito havia dado lugar a uma nova fase, onde cada um começava a desempenhar seu papel com mais consciência e amor, demonstrando que mesmo em meio às adversidades, a força e a resiliência poderiam forjar um futuro mais harmonioso e gratificante. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder novas histórias preciosas. Até a próxima!